Fala galera, em tela com vocês, e nesse vídeo veremos alguns eventos que aconteceram após a morte dos heróis da Liga da Justiça. Vamos ver como os jovens heróis estão se comportando e o que está por vir em Dark Crisis. O primeiro evento mostra que durante um confronto, enquanto facilmente se esquivava de alguns golpes, o Asa Noturna zombeteiramente perguntava se o vilão Tijolo estava dando o seu melhor. O Tijolo costumava agir em Star City, mas percebendo a ausência da Liga da Justiça, ele concluiu que também não haveria nenhum Batman para atrapalhar seus planos em Gotham novamente. No entanto, ele esqueceu que lá existia mais de um cavaleiro. Tijolo foi lembrado que teve sorte por encontrar o Asa Noturna em vez das Batgirls. Então, antes que Dick Grayson pudesse mostrar seu verdadeiro potencial, Jonathan Kent surgiu resolvendo aquilo apenas com um golpe. Com sua presença em Gotham questionada mediante a piadas, Superman lembrou o Asa Noturna que não parecia ser um bom momento para aquilo, após a revelação da morte da Liga da Justiça, dito por Adão Negro. Mas, após dizer que seu pai já tinha morrido anos atrás, Asa Noturna pediu para que o Superman se acalmasse porque Gotham poderia cuidar de caras como o Tijolo. Imaginando saber do que Jonathan precisava, o Asa Noturna falava que no funeral do Superman, Batman teve uma atitude verdadeira. Ele parecia tão preocupado que até assustou a todos. Mas, alguns meses depois, o pai de Jonathan Kent voltou. Quando Bruce morreu, Dick Grayson não acreditou e pensou que era algum tipo de truque. Então, após verificarem o corpo, ele colocou o traje do Batman. Na ocasião, Clark Kent realmente ficou zangado com Dick Grayson. Mas, eventualmente, Superman viu que era algo que tinha que ser feito. Porém, Bruce Wayne voltou. Assim como o pai de Jonathan, o Asa Noturna lembrou também do quanto a morte de Barry impactou Wally. Dick Grayson se preocupava com a morte de todos. No entanto, com sua fé, ele se recusou a desistir do pai de Jonathan, de Bruce, de Diana e de todos os outros, porque cada membro da Liga da Justiça mostrou muitas vezes que a esperança não poderia ser perdida. Jonathan disse que conversou com alguns heróis, e foi assim que soube do medo e preocupação deles. Ciente que as crianças eram o futuro, aquele era o motivo que fazia com que Dick Grayson tivesse a Academia dos Titãs como prioridade. Mas, ao saber que a Justiça Jovem estava construindo estátuas em frente do Salão da Justiça para honrar os caídos, e que também planejavam uma vigília, Dick Grayson achou um exagero. Porém, quando questionado o motivo dele não começar uma nova Liga da Justiça, Dick disse que eles não precisavam, pois acreditava que a Liga da Justiça estaria voltando. Mas ele foi lembrado ali que nem sempre as pessoas acabam voltando. E se a Liga da Justiça não voltasse, o que os heróis iriam fazer se aquele exército da escuridão chegasse? Então, antes que Dick Grayson respondesse, eles foram surpreendidos com a chegada do lanche. Como era um dos favoritos do pai de Jonathan, Dick Grayson imaginou que aquela comida pudesse confortá-lo. Durante aquele momento, eles foram surpreendidos com a chegada do Kid Amazon e alguns de seus protótipos. Jonathan, na verdade, sabia de alguns rumores sobre o plano do Kid Amazon com aquele laboratório Star e sugeriu formar uma equipe com Dick Grayson para impedir. Após o Asa Noturna se desculpar por esconder suas preocupações, o Superman lembrou que seu pai diria para eles serem fortes e continuarem o legado da Liga da Justiça. E após ver que o Asa Noturna estava de acordo, para o Superman significava que ele falaria na vigília. De lá, partimos para Central City. Afirmando não ter notícias sobre o Barry já haviam 2 meses, Iris foi questionada por Linda o motivo de não procurá-los antes. Ela sabia que para salvar o universo, os heróis desapareciam por semanas e depois voltavam como se nada tivesse acontecido. Mas, após ouvir sobre a Liga, sentia que algo estava errado. Lembrando que Avery estava com a Liga da Justiça encarnada, o jovem Wallace chegou a uma conclusão não tão boa. Ele estava com medo. Então, depois de Wally concluir que se não fizesse alguma coisa, o medo poderia paralisá-lo. Ele prometeu para Iris que
que encontraria Barry, mas com o que aconteceu com a Liga, o mundo precisava deles, então chamou Wallace para salvar o dia. Quando Wally pensou que Barry tivesse morrido da primeira vez, criminosos surgiram para fazer seu nome. Wally passou os primeiros meses como Flash para garantir a proteção de Keystone e Central City. Então, com a Liga estando realmente morta, eles estavam prestes a encarar uma onda de caras ruins. Acreditando na morte da Liga da Justiça, o Kid Flash soube de Wally que muitos funerais se transformaram em festas alguns meses depois. Após derrotarem a giganta e zombar do feito, Wally afirmou ao seu parceiro que sempre haveria tempo para brincadeiras. Mesmo sabendo que o mundo era difícil, o propósito das piadas tolas de Wally era apenas fazer com que o Kid Flash tirasse Barry e Avery de sua mente. As trevas ou a negatividade poderia arrastá-lo para baixo e paralisar sua ignição. Aquele era o motivo de estar sempre brincando. Wally era o cara da esperança. Seu propósito era proteger a todos. E a esperança fazia Wally correr. Sabendo que podiam cobrir mais terreno, Wallace e Wally decidiram se separar. E menos vilões capturados, segundo Wally, iria custar 8 pizzas em Chicago. E lá foi Kid Flash sem medo. Preocupado com seu mentor desaparecido, em um breve momento, Wally parou frente a uma estátua do Barry no Museu do Flash e saiu para atender outro pedido de socorro. No setor 2814, o Lanterna Verde solicitava suporte em sua perseguição a uma perigosa criatura interplanetária. No entanto, ninguém o respondia enquanto a criatura alcançava os oceanos da Terra. E após contato com a água, a criatura iniciou uma metamorfose. Em Atlantis, as criaturas eram avistadas e confundidas por peixes, mas brevemente foi constatado não ser o que pensavam. Assim como o restante do povo atlante, Jackson Hyde também queria a presença de Atur naquele momento, pois para ele era estranho não lutar ao seu lado. Então, ao ver a luz de um Lanterna Verde ali, Jackson logo teve à tona memórias da Liga da Justiça. Hal não estava presente quando a Liga caiu, e apesar de ser o primeiro encontro entre ambos, Jackson sabia que aquele lanterna tratava-se de Hal Jordan. Ele não sabia sobre a Liga da Justiça antes de perguntar pelo Aquaman, e mesmo com sua ausência, eles precisavam parar aquelas coisas. O tipo simbiótico delas erradicou toda a vida nos oceanos de cada planeta que visitou. Jackson identificou que elas não eram más e solicitou que o campo de força fosse retirado. Jackson criou uma força centrífuga de toneladas de baleias para separá-lo dos parasitas que ele tinha. Após o plano ter dado certo, Jackson disse ao Lanterna Verde que o Conselho Atlantis estava se organizando com a ausência da Liga. O mundo poderia precisar dele, mas Atlantis precisava mais. Então Hal lhe deu todo o tempo que precisava e foi saber o que aconteceu com a Liga, pois Jackson não tinha detalhe algum. Jackson sabia que ele e os outros jovens heróis eram a única defesa que o mundo precisava e estava pronto quando fosse necessário. Para entender melhor sobre um ponto, partimos para um momento antes da queda da Liga da Justiça. Pária estava enlouquecendo lentamente. Ele afirmava que para salvar o mundo não era necessário grandes ações nem grandes descobertas. Surgiu uma garota lhe oferecendo ajuda para encontrar aquilo que ele perdeu e sugeriu que construísse uma máquina. Logo em seguida, ele se viu frente à sua família, sendo questionado sobre o seu abandono. Pária entendia a natureza do multiverso melhor do que qualquer ser vivo, e tinha absoluta certeza que não existia um universo em que a família dele ainda vivia como visto em Crises nas Infinitas Terras. Mas algo o tentava a trazê-la de volta através da construção de uma máquina. Ele era puxado para vários mundos no momento de sua destruição, e a cada vez que abria os olhos, o mundo acabava. Pária tinha visões de sua esposa, dizendo que seu trabalho condenou sua família, e pedia para ele salvá-los construindo a máquina e corrigir tudo o que foi feito de errado. No entanto, ele decidiu se destruir em vez de construir aquela máquina novamente. Uma voz o atormentava
contrariando sua decisão, mas Pária queria apenas ficar sozinho. Após chegar no telhado de um prédio, Pária acordou para a realidade, e enquanto seus olhos ficavam pretos, ele concordava em construir a máquina e garantiu que salvaria o mundo estando totalmente dominado pela grande escuridão. Então partimos também para um momento anterior em Gotham City. Quando a Noturna estava prestes a colocar as mãos em um artefato, foi surpreendida pelo Batman. Ela dizia que o Batman gostava daquele jogo, mesmo sabendo que não poderia ganhar. Pulamos para os tempos atuais, na cidade de Gotham. Um guarda corria desesperadamente solicitando ajuda. Ele havia abandonado seu parceiro, que pelo contrário enfrentava a Noturna. No entanto, ao ser lembrado sobre o que aconteceu com os maiores heróis do mundo, ele mudou de ideia. Noturna se dirigiu calmamente até um colar exposto na vitrine do museu. Ela estava prestes a concluir seu feito, mas foi surpreendida por Batgirl, que zombando questionava se a Noturna poderia fazer aquilo. Curiosa, Noturna zombeteiramente também perguntou para Batgirl se ela não era boa o suficiente para morrer com os heróis de verdade. No entanto, ela estava sendo o suficiente para arruinar a noite de Noturna, fazendo exatamente o que ela sempre fez. Então aquele confronto, de repente, tornou-se apenas uma discussão, quando abordado sobre a ausência de Batman. Após receber outro chamado da Oráculo, Batgirl simplesmente saiu e enquanto pedia para que a Noturna não levasse nada, o vagalume as observava pela claraboia, fazendo a Noturna ter uma noite cheia de convidados inesperados. Ele estava lá para uma oferta. A Sociedade Secreta tinha um lugar para a Noturna, pois suas habilidades e talentos eram apreciados. Questionando o motivo que faria ela aceitar, diante de muitos vilões, Noturna soube que os planos deles seria muito maior que comparado a qualquer coisa que Gotham pudesse oferecer. E foi isso, galera. A história continuará em Dark Crisis, primeira edição. Uma coisa legal é que diferentes histórias da DC Comics estão muito bem amarradas. Gosto muito de ver essas conexões quando bem feitas. Galera, agradeço a todos vocês que acompanham em tela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se, porque terá mais Dark Crisis. Te vejo na próxima!